Seja muito bem-vindo ao RTcast, o seu programa de podcast. Este programa é produzido no RT StudioCast e transmitido pelo YouTube. Por isso, dê seu like, compartilhe, comente, se inscreva e ative as notificações. Eu sou Stella Spencer e se você quiser uma entrevista comigo, mostrar o seu trabalho, a sua empresa ou ter o seu próprio programa solo com entrevistas, gravar o seu infoproduto, agora você pode na RT StudioCast. E hoje eu estou com ele, que é cineasta, jornalista, palestrante da causa animal, Paulo Memória. Muito obrigada, Paulo, por aceitar o meu convite. Esteli, eh, em primeiro lugar dizer que é uma satisfação muito grande, né, estar aqui com você, com o Rubens, que está ali na técnica, né, que sem isso o podcast não funciona, né. É muito importante as pessoas que fazem, né, e todos têm que ser valorizados, né. Mas em primeiro lugar dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui com o seu público, né, saber que você está, cada vez mais avançando, né, nesse campo jornalístico. Acho importante que a gente tenha podcast que se proponham a debater sobre assuntos relevantes e com seriedade. E eu sei que com você eu fico tranquilo que nós vamos fazer um debate aqui de alto nível. Muito obrigada. Nosso programa vai constar de 3 momentos. O primeiro, uma entrevista. O segundo, as perguntas do público. E o terceiro, um bate-bola. Podemos começar, Paulo? Estou às suas ordens. Vamos lá. Primeiramente, você tem toda uma jornada, uma trajetória. Não foi ontem nem hoje que você se tornou o Paulo Memória. Sim. Conta pra gente quem é o Paulo Memória. Olha, o Paulo Memória é um cidadão, assim, extremamente simples, né, que gosta da simplicidade. Quem me conhece sabe bem disso, né. E que procuro ver as coisas, assim, de uma forma, mais simples possível, né. A gente, na verdade, eu sempre costumo dizer o seguinte, né, que viver é fácil, o ser humano que complica, muitas vezes, né. Então, em primeiro lugar, eu sou essa pessoa, assim, muito simples, muito tranquila, né, e que procurei construir a minha vida sempre, acreditando em alguns princípios, dos quais eu não abro mão. Né, porque infelizmente hoje, né, o Brasil, de um modo geral, eu diria até que o mundo, né, tem caminhado aí pelo que a gente tem visto, pra uma direção, que eu não vejo, assim, com muito bons olhos, né, do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Nós temos um modelo de capitalismo aí predatório, né, que, valoriza sobretudo o indivíduo, né, o eu. E eu como um existencialista, porque apesar de eu ter feito jornalismo e tudo mais, mas eu também estudei filosofia, apesar de não ter concluído o curso, mas, tenho assim uma vasta literatura, né. Tem muitos livros sobre filosofia, estudo muito sobre a questão da filosofia, né, e dentro da filosofia me identifico com a corrente existencialista, né, sobretudo Jean-Paul Sartre, né, Albert Camus e tantos outros, né. Mas entendo que o mundo está passando por uma crise existencial e o Brasil particularmente está passando por essa crise também. Haja vista a nossa crise de representação que a gente tem hoje em todos os segmentos, sobretudo no segmento político, do que é um segmento do qual eu venho, né, porque eu venho de uma família política, não aqui de Alagoas, que eu não sou alagoano, eu sou do Rio de Janeiro, né, mas sempre tive uma militância política, né, muito aguerrida, né, e eu sou dos anos 60, estou com 61 anos, né, nasci em 63, então vim de um combate de um regime autoritário, totalitário, né, participei aí de todos os movimentos em defesa da democracia no Brasil, sobretudo é uma grande escola que eu tive, né, inclusive que está roteirizado para ser um documentário, que está pronto também, já está roteirizado, que foi o Momento das Diretas Já, né, que foi talvez, assim, a maior campanha cívica da história do Brasil, onde a gente foi para as ruas pedir o direito de poder eleger o presidente da república, que naquele momento o presidente, ele era eleito indiretamente pelo Congresso Nacional, né. Então a sociedade brasileira se mobilizou,
começou com pequenas reuniões de 200, 300 pessoas e terminou com grandes manifestações com até 1,5 milhão, né, de pessoas nas ruas, como foi o caso da Cinelândia, no Rio de Janeiro, e do Vale do Anhangabaú, em São Paulo. Então, as diretas já pregava justamente esse retorno à democracia, que foi a minha luta, digamos assim, da minha juventude, né, porque eu vivi até 85, né, sob a égide, né, de uma ditadura militar que foi instituída com o golpe de 64. Então a gente, naquele momento, todos os democratas, progressistas, saíram às ruas, né, pedir o direito de votar para presidente, que era uma emenda, na realidade, chamada Emenda Dante de Oliveira, que era a emenda que restabelecia a eleição para presidente, que terminou sendo derrotada, mas foi um momento fundamental para que a gente desse uma grande virada. E assim, aí avançamos sobre algumas perspectivas do ponto de vista da democracia, mas a nossa democracia ainda se mostra muito fragilizada, sobretudo, né, nos últimos anos, o que a gente tem visto que tem acontecido no Brasil, né, com um governo de extrema direita. Eu não tenho nenhum problema de conviver com o contrário. Respeito, tenho amigos que são pessoas que se identificam até ideologicamente dentro de um campo, digamos assim, mais conservador, de direita, e que eu respeito, né, porque a democracia implica na divergência do campo das ideias. Mas o que a gente tem visto aí é uma outra coisa. É uma crise de natureza ética, é uma crise de natureza moral, que eu acho que está muito ligada à questão dos avanços das redes sociais, da forma como ela vem sendo feita, sem um marco regulatório para isso, onde as fake news estão aí no dia a dia, né. Então assim, eu construí essa minha trajetória e acho que e fico muito triste em ver hoje a nossa juventude, né, defendendo a volta da ditadura, como eu já presenciei em alguns momentos, né. Então quer dizer, alguma coisa está errada, né. Acho que nós temos hoje um governo progressista que possibilita, né, que resgatou de certa forma 4 anos de um desastre absoluto, né, que o Brasil passou, e entendo que é importante, né, que a gente continue nessa luta. E por isso, hoje eu me afastei um pouco do campo político. Eu sempre fui presidente de partido, eu fui candidato, Esteli, e para quem está me ouvindo em casa, a prefeito do Rio de Janeiro, fui o candidato mais novo a prefeito do Rio de Janeiro, nos anos 90, não é. Então tive uma trajetória, fui secretário municipal, fui assessor especial de governador no Rio, né, e lamento hoje ver o Rio de Janeiro entregue, né, à extrema direita, como a gente está vendo, né, que é uma coisa inconcebível, sobretudo pelo temperamento do próprio carioca, né. Então assim, quando vim para Alagoas, há 9 anos atrás, eu já vim aqui a Alagoas há muitos anos, né, antes de vir morar aqui, eu já vim aqui desde os anos 80. O que me vinculou a Alagoas foi a campanha de Ronaldo Lessa, veja só, em 1986, ele foi candidato a governador pelo PSB, e naquela ocasião o PSB tinha recém-fundado e eu era vice-presidente nacional da Juventude Socialista. Então vim fazer campanha aqui para o Ronaldo naquele momento. Ele perdeu a eleição, ele teve 1,2, 1,3% dos votos, pra você ter uma ideia, né. E depois, 2 anos depois, ele se elegeu prefeito, né, de Maceió, né. Mas você vê como a política ela é dinâmica. Então foi a partir daquele momento que eu comecei a ter essa vinculação com Alagoas e passei aqui a vir com mais frequência e fui me apaixonando, né, por Alagoas e por Maceió, né, e estou aqui até hoje. Então, resumidamente, a minha trajetória foi essa, né, de militância política, e aí me descobri, eh eh como alguém que poderia também dar uma contribuição em outros campos, e a cultura, eu acho que é um campo fundamental, né, para que a gente possa ter, eh, para que a gente possa sensibilizar as pessoas, né. O cinema, por exemplo, que é o campo o audiovisual, né, o cinema, que é o campo que eu escolhi, eu acho que tem um papel fundamental do ponto de vista, inclusive, da conscientização das pessoas, no que diz respeito a alguns temas específicos. Não foi por acaso, né, que pela primeira vez, né, o Brasil, né, foi contemplado, né, com um Oscar, né, de melhor filme internacional, com o filme do nosso amigo Walter Moreira Salles, que inclusive foi meu professor de roteiro na Fundição Progresso, na Lapa, no Rio de Janeiro. Estudei com ele, e o Valtinho fez esse filme aí maravilhoso, né, que Ainda Estamos Aqui, na qual inclusive a Fernanda Montenegro concorreu ao Oscar, né, de melhor atriz,
né, onde ele fala exatamente de um momento histórico que tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo, porque fala de quê? Fala do sequestro e da tortura e do assassinato, né, de uma liderança política que foi o Rubens Paiva, xará aqui do nosso amigo Rubens, né, e que é importante que esse tema seja retomado, sobretudo no momento em que o Brasil sofreu uma tentativa de golpe recentemente e tivemos um presidente que dizia e disse no programa, do qual até já participei também no Rio com o Marquezine, né, o Jair Marquezine, né, onde ele diz que ele era a favor da tortura, né, e com todas as letras. Eu sou a favor da tortura e você sabe disso. Só acho que a ditadura matou poucos, tinha que ter matado mais de 30.000, como foi feito na Argentina. Então eu acho que esse filme do Walter Moura Salles volta a chamar a atenção para um tema que é fundamental, né, que é a defesa da democracia e do Estado Democrático de Direito. Certo. Hoje você já ganhou, né, 7 editais entre a lei, Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Conta pra gente, o que são esses editais? Olha, esses editais, que tinham sido, cancelados, né, no governo anterior, foram retomados depois que o presidente Lula assumiu, né. Então são editais, voltado para vários segmentos da cultura, né, aonde qualquer pessoa está apta a participar, né, desde que se adeque às condições, né, que o edital estabelece, né, cada edital, você tem que cumprir aquelas metas que são estabelecidas pelo edital, né. Obviamente que, por exemplo, né, eu atuo no campo do audiovisual, eu já tenho, digamos assim, um currículo, né, isso pesa também na hora, né, dos pareceristas que também são escolhidos por editais, porque na verdade esses editais, não só a Paulo Gustavo, não só o Aldir Blanc, como qualquer outro edital, e existem centenas de editais de cultura hoje no Brasil, né, o Ministério da Cultura realmente tem investido, né, que foi retomado, né, porque o Ministério da Cultura tinha acabado, tinha sido extinto, né, tinha virado lá um almoxarifado do ministério não sei da onde. Né, então a gente não, porque a cultura não interessa, né. A educação já é ruim para quem não quer um povo consciente. E a cultura é pior ainda, porque a cultura é onde você aporta realmente, onde você mostra a identidade nacional, né. Então a Paulo Gustavo e o Aldir Blanc, ela está à disposição de todas as pessoas que cumpram, né, aquilo que é estabelecido, né, pelos editais, e não só na área de cinema, mas também na área de teatro, na área de literatura. Eu, por exemplo, ganhei na área de cinema, ganhei na área de oficinas, né, oficinas de cinema, é verdade, mas poderiam ser outras oficinas de literatura ou de teatro, né, de peças teatrais, né, de artes cênicas, de cultura nerd, por exemplo, né. Então a Aldir Blanc e a Paulo Gustavo, ela é muito ampla, né, para quem realmente tem projetos culturais, né, que sejam interessantes, eu diria que se arrisque, né, procure realmente conhecer esses editais, são todos publicados, né, todos eles têm uma ampla publicidade nos seus momentos de divulgação, né, em que eles são lançados, por exemplo, a Aldir Blanc agora, a Paulo Gustavo não, porque a Paulo Gustavo foi uma lei criada emergencialmente em função da questão da pandemia, né, mas a Aldir Blanc o governo federal na época tentou vetar, mas o Congresso Nacional garantiu. Como eles tentaram agora, por exemplo, no Congresso Nacional, uma manobra para tirar do orçamento, né, todos os recursos que foram destinados para a lei de incentivo cultural, no caso a Aldir Blanc, que era em torno de 3 bilhões para destinar isso, imagine vocês que estão em casa nos ouvindo, né, para emendas parlamentares. Então são bilhões que eles estão tirando de mais diversos segmentos, agora das universidades federais inclusive. Eu vi uma entrevista recente do reitor Tonholo da UFAL aqui desesperado, porque o corte que eles querem dar no orçamento, né, no LOA que chama, né, que é a lei orçamentária, né, para destinar esse dinheiro para verbas, para as emendas parlamentares, é um verdadeiro crime que está se cometendo no Brasil. E a sociedade brasileira tem que reagir contra isso. Então o governo federal garantiu, mesmo com o corte do orçamento feito pelo Congresso, onde eles têm a maioria, a direita hoje tem os campos conservador, o centrão tem a maioria, mesmo com esse corte, né, o governo federal garantiu que os 3 bilhões destinados à lei Aldir Blanc serão garantidos até o ano de 2027. Então, para quem quer fazer cultura no Brasil, para quem quer contar histórias, é fundamental conhecer esses editais. E agora nós vamos para um recadinho.
Se você sempre sonhou em ter seu próprio podcast, chegou a hora de tornar isso realidade. No RT Studio Cast, oferecemos um ambiente profissional, com estrutura completa para gravação, edição e transmissão do seu conteúdo com a melhor qualidade de áudio e vídeo. Estúdio totalmente equipado, gravação e edição profissional, transmissões ao vivo, suporte técnico especializado. Dê vida ao seu projeto. Agende agora mesmo e leve seu conteúdo para o próximo nível. Entre em contato e faça parte do universo do podcast com qualidade. E é isso mesmo que você ouviu. Agora você pode ter o seu próprio programa. Vem com a RT StudioCast. Aqui você encontra consultoria, material de qualidade e alta tecnologia. Estamos conversando com o Paulo Memória. Paulo, hoje você é inserido no cenário do audiovisual alagoano. Como é que você vê o cenário do audiovisual alagoano? Olha, eu diria que tem se produzido coisas importantes aqui, né, em Alagoas. Você já tem os polos cinematográficos bem definidos hoje no Brasil, né? Você tem o Rio de Janeiro, você tem São Paulo, você tem Belo Horizonte, né? Aqui no Nordeste, alguma coisa em Salvador, mas o polo realmente tem se destacado aqui em termos de cinematográfico, né, como polo cinematográfico, é Recife, né, com cineastas importantes, inclusive agora em Cannes, né, com o Kleber Mendonça, né, com o filme Agente Secreto, que fala exatamente desse período da ditadura, né, um filme chamado Agente Secreto que está concorrendo aí à Palma de Ouro em Cannes, é de Recife, né. Eu assisti agora recentemente aqui um filme de uma cineasta pernambucana, né, chamado Linha Inspectorante, que fala sobre a vida, um documentário. Não, é um filme, o pessoal chama de docufilme, é uma mistura de filme com documentário, né, sobre a vida da Clarice Lispector, né. E depois teve um debate e tal, e alguém comentou que é interessante que como o Recife já avançou tanto em termos de cinematografia, né, de cinema, e Alagoas, né, e aí o Marcão, né, o Marco Sampaio, que é o coordenador geral do Cine Arte Pajuçara, né, e ele estava explicando isso. Eu até já fiz uma live numa ocasião com ele, na época da eu tinha uma live na época da pandemia, né, chamado Papo de Quarentena, né, e um dos entrevistados foi exatamente com o Marcão, a gente estava debatendo sobre isso, né, o Marcão lá do Cine Arte Pajuçara. E o Marcão ele dizendo: "É Paulo, o problema é que a gente começou atrasado, a gente começou tarde, né, mas hoje já está se produzindo algumas coisas importantes aqui em Alagoas, sobretudo, no aspecto do curta-metragem, né. No longa ainda temos muito poucas coisas realizadas aqui em Alagoas, né. Mas, assim, o curta-metragem avançou muito, tem a Mostra Sururu, por exemplo, né, que é uma mostra importante do cinema do cinema nordestino, né, que contempla aí os melhores filmes de curta-metragem, mas eu acho que com esses incentivos culturais, o governo do estado tem procurado também cumprir o seu papel nesse aspecto. A Secult tem fazendo um trabalho muito importante com a secretária Melina, né, e com o Milton, né, que é o secretário executivo, ambos fazendo um trabalho importante do ponto de vista do fortalecimento do polo cultural alagoano, não e também na questão do cinema, né. Então eu acho que esses editais, né, que são na verdade editais do governo federal, mas que são geridos pelos estados e pelos municípios, eu acho que aos poucos a gente tem avançado muito em termos, né, de um cinema, digamos assim, um cinema alagoano, né, e eu espero que cresça cada vez mais, né, porque é importante, né, que a Alagoas é um estado rico, apesar de pequeno, né, mas é um estado muito rico, né, culturalmente, politicamente, né, até o próprio proclamador da república é alagoano aqui, o nosso marechal Deodoro da Fonseca, né, então é um estado importante e que tem muitas histórias a serem contadas e eu acho que o cinema, né, cumpre um papel fundamental, né, na abordagem dessas histórias e que divulguem Alagoas para o Brasil e para o mundo, né, porque o cinema tem essa característica, né, isso é universal. E nós citamos aqui também a Lei Aldir Blanc e também a Lei Paulo Gustavo. Qual a importância delas para o audiovisual? Fundamental, né, fundamental. A lei, Paulo Gustavo, como eu disse aqui anteriormente, foi uma lei criada, em caráter emergencial,
na pandemia, né, aonde os fazedores de cultura, como se chama, né, as pessoas que estão dentro desse campo, né, de atuação profissional, e não é pouca coisa, né, a cultura no Brasil e o audiovisual particularmente tem uma contribuição importantíssima do ponto de vista até mesmo do próprio PIB brasileiro, do próprio produto interno bruto, né, são milhões de pessoas que trabalham nesses segmentos, né, não é só o ator da Globo, né, mas você tem aí teatro, você tem os técnicos, você tem toda uma rede, né, toda uma cadeia de cinema, de distribuição do filme, porque o filme ela tem uma pré-produção, ela tem a gente geralmente se prende à produção propriamente dita, né, mas tem toda uma pré-produção, aonde tem aí uma série de atividades, né, de vários profissionais, né, produtores executivos, né, o pessoal da logística, né, de montar as coisas e tudo, né, na produção propriamente do filme, né, e temos também a pós-produção, que já é a parte de montagem, de distribuição, para o lançamento dos filmes. Então isso é uma cadeia muito rica, muito importante. Então acho que a lei, a Paulo Gustavo, ela veio realmente, né, para atender essa demanda dessas pessoas que não tinham atividade, né, porque realmente não tinha como sair de casa. Mas a lei Aldir Blanc não, ela é uma lei que veio com essa característica de ser uma lei renovada todos os anos, como vai ser lançado agora o edital do 2025, foi em 2023, 24, né, e agora em 25 será lançada também, né. Então, eu acho importantíssimo, né, que essas políticas de incentivos culturais existam, né, porque é o que possibilita a gente poder fazer arte, fazer cultura, produzir filmes, produzir peças de teatro, produzir livros, produzir mostras cinematográficas, como uma que eu realizei agora recentemente, também ganha no edital, né, no Aldir Blanc, né, que foi a primeira mostra, etnográfica de cinema indígena, né, que foram 3 dias, né, que ocorreram no Cine Arte Pajuçara, que até agora tem inclusive uma exposição, né, de fotografias do Rama Costa, que é um fotógrafo alagoano, que ilustra bem, eu acho, isso que a gente está falando, né, em termos de fazer cultura no Brasil. O Rama ele nunca conseguiu, nunca não havia conseguido, fazer, essa exposição aqui em Alagoas. E foi exposta essa mesma exposição de fotografias, que são fotografias, né, onde ele mostra as diversas, aldeias, né, dos indígenas, né, do diversos povos indígenas aqui de Alagoas, né, que é um estado rico na questão indígena, não conseguiu exibir aqui, foi exibir na Europa, exibiu até num castelo na Itália, para você ter uma ideia, ele fez a exibição dessa amostra dele. Então, como nós ganhamos essa o edital da lei, né, que era voltada porque tinha lá uma das possibilidades era mostras culturais. Então eu ganhei, uma amostra e nós fizemos isso, porque para fazer isso você tem que ter recursos para fazer. Não se faz nada sem dinheiro, infelizmente. O dinheiro, ele é eu digo que o dinheiro é um mal necessário, né, porque infelizmente o dinheiro está tirando muita gente aí do eixo, né. Mas a gente para poder produzir cultura, obviamente, a gente tem que ter os recursos, né, materiais, né, financeiros para que a gente possa fazer. E aí nós fizemos. Então você veja a importância desses editais. Uma mostra que ele nunca um fotógrafo alagoano, que nunca tinha conseguido fazer uma exposição aqui, fez na Europa e fez pela primeira vez. E quem quiser ver essa exposição, né, de fotografias, chama-se Originais, que é sobre os povos originários, está em cartaz ainda, apesar da mostra ter sido os 3 dias, mas a exposição ficou um mês, e até o dia 24 vai estar lá em exposição para quem quiser assistir, e eu aconselho, porque é muito bonita realmente as fotografias de um fotógrafo extremamente talentoso que é o Rama Costa. Isso aí no Cinearte Pajuçara, né? No Cine Arte Pajuçara, naquela galeriazinha que tem em frente à entrada principal do cinema ali. E você percebe o comprometimento das autoridades alagoanas na pauta do audiovisual? Olha, eu bom, é assim, né, a Secult já tinha feito aí alguns editais, mas a gente sabe que a cultura é sempre o patinho feio da administração pública, né. Os outros tudo bem, saúde, educação tem que ser muito bem contemplada nos orçamentos, seja em nível federal, estadual, municipal, mas geralmente a cultura é destinado menos de 1% do orçamento, né. A Secult já vinha fazendo um trabalho nesse sentido,
mas que se fortaleceu muito com com essa política, né, sobretudo essa descoberta, né, da política de renúncia fiscal, né, de compensação fiscal, junto com a iniciativa privada, que começou lá atrás, né, e seja feita justiça, foi no governo Collor, né, a Lei Rouanet, né, o Sérgio Rouanet, que foi quem instituiu a Lei Rouanet, né, que muita gente critica, né. A Lei Rouanet é uma das mais rigorosas que tem do ponto de vista de você primeiro obter os certificados para poder fazer a captação na iniciativa privada e também a prestação de contas, extremamente rigorosa, né, extremamente séria, né. Então essa política de compensação fiscal, ela foi se ampliando, que é que você tem até os dias de hoje. Então, por exemplo, aqui no estado a gente tem um fundo de desenvolvimento, um fundo de incentivo à cultura alagoana, que já é um programa do governo do estado, né. Então a gente tem avançado muito nos últimos anos em termos de incentivos, né, à cultura, sobretudo através dessa política de renúncia fiscal, né, no caso aí as empresas, né, que contribuem com seus ICMS para os estados, elas podem abrir mão de parte, de um percentual dessa obrigatoriedade, né, do recolhimento dos impostos, né, e destinar esse valor, através da renúncia fiscal que o estado faz, para que os para quem produz cultura, para quem faz cultura, possa ir fazer a sua captação no mercado, né, junto à iniciativa privada. Isso tem sido uma política extremamente bem-sucedida. Então todo mundo que cumprir as regras do edital, ele pode ser contemplado. Sim, claro, né, o edital é o que baliza, né, o edital é o que determina. Se você tiver aí você tem que ter, você pode inclusive com a possibilidade de participar como pessoa física. Mas aí você tem que ter todas aquelas certidões, aí tem uma burocracia grande, eu não vou mentir não, não é brincadeira não, quem quiser entrar nessa seara aí da cultura, né, pode se preparar, porque é extremamente trabalhoso, né, você para construir um projeto, às vezes, você leva dias, né, de trabalhos incessantes, só na parte de constituição do projeto, né, dos editais, né, então são muitas certidões, como tem que ser realmente, né, tem que ser rigoroso, né. As coisas com todo o rigor que tem, a gente vê o que acontece por aí em termos de desvios, de corrupção e tudo mais, você imagina se isso corresse frouxo. Então acho que tem que ter mesmo, né, tem que ter uma política de cotas, né, assim, muitas vezes até eu considero um pouco exagerada, porque a cota acumulativa, praticamente eu poderia ter ganho até mais editais, né, não ganhei porque fui apesar de eu ter obtido notas maiores, eu ganhei no que a gente chama de ampla concorrência, né, porque as cotas geralmente são para quê? Para negros, para as mulheres, para os deficientes físicos, para os povos tradicionais, para quem mora no interior, né, para quem é LGBT, e essas cotas são acumulativas. Como eu não me enquadro em nenhuma dessas cotas, né, então é difícil concorrer, porque um edital, na maioria das vezes, ele é decidido por meio ponto, de um para outro. Então você tem 250, 300 projetos inscritos, são contemplados 26. Aí mais da metade disso, as cotas terminam sendo beneficiadas, que eu não tenho nada contra, mas acho que tem que se encontrar um caminho, né, para que as pessoas que não estão inseridas, né, dentro desse contexto da das cotas, né, também sejam beneficiadas e que ganhem pelo mérito, porque eu acho, acima de tudo, para você conquistar o que quer que seja na vida, você tem que ter mérito para conquistar aquilo. Então, às vezes, você, em razão de uma cota, né, você tem um projeto que é muito mais importante, muito mais viável, muito mais interessante, muito mais bem feito, né, em detrimento de algo que tem uma qualidade inferior, né. Agora, ressaltando que não tem nada contra as cotas em todos os campos, ela é importante para restabelecer, né, algumas dívidas históricas que nós temos, mas eu acho que isso tem que ser visto, né, de uma forma, também aonde não se prejudiquem outras pessoas que não se adequam, que não estão dentro do contexto, né, do que as cotas estabelecem. E você percebe envolvimento, iniciativa, curiosidade da sociedade alagoana no audiovisual? Eu acho que está aumentando, né, tem crescido, né, como eu te falei, né, aqui antes da gente iniciar o bate-papo aqui, eu estava comentando com você.
né? A gente tem hoje um cinema hollywoodiano, né? Inclusive eu escrevi um livro que eu também ganhei no no edital, né, que é um livro chamado Cibernema do celuloide ao celular, né? Onde eu falo exatamente disso, né? Da possibilidade do que Spike Lee, né, que fez o Faça a Coisa Certa, né? Então vamos fazer a coisa certa, né? Ele disse que o celular veio para democratizar o cinema. E é possível se fazer cinema de celular? É. Eu mesmo tenho dois ou três filmes documentários que eu fiz integralmente com celular. O primeiro deles, inclusive, que se chama Uma Ideia Não Se Prende, que eu filmei em Curitiba com um único celular, né? O que comprova que Glauber Rocha, né, que certamente foi um dos maiores gênios da cultura brasileira, da história brasileira, cineasta consagrado mundialmente, né, que foi o criador, né, ou pelo menos o maior inspirador do cinema novo, né, foi Glauber Rocha, e teve outros, evidentemente, Nelson Pereira dos Santos, o próprio Cacá Diegues, aqui, que integraram esse movimento chamado Cinema Novo, que é, a rigor, a única escola de cinema brasileira, assim, efetiva, reconhecida internacionalmente, né, que foi dos anos 60. O Glauber tinha uma frase que ele dizia o seguinte, né, que o cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas você imagina o seguinte, né, o Glauber pronunciou essa frase nos anos 60, ele morreu em 80, que fez Deus e o Dragão, né, fez o Cabeças Cortadas, ele tem grandes filmes, né, grandes filmes filmes daquela época, daquele momento, né, em que havia uma ditadura, e aí o cinema tinha que se reinventar. E aí ele disse essa frase, né, o cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Mas só que naquela época, as câmeras, elas não eram Full HD, elas não eram digitais, eram câmeras analógicas, pesadíssimas, não é? Os gravadores, né, para você fazer a sonoplastia do filme, né, era impraticável, você quase que se você realmente não tivesse uma estrutura muito grande por trás, você não tinha como fazer cinema. Mas eu sempre digo o seguinte, que o gênio, ele é gênio não é porque ele é mais inteligente do que a gente, do que eu, por exemplo, que é, mas não é isso que faz dele um gênio. O gênio, para mim, é aquele cara que tem a capacidade de conseguir ver além do seu tempo, né. E o Glauber, naquele momento, nos anos 60, é inimaginável que um dia a gente iria ter os celulares que hoje têm uma capacidade, né, de captação de imagem, de qualidade de imagem, né, 4K, Full HD, né, é muito superior, inclusive às câmeras da época em que Glauber fazia cinema. Então hoje, a rigor, num celular, você pode ter a ideia do filme, a concepção, né, você pode desenvolver ali um argumento, uma sinopse, fazer o roteiro, filmar, editar, né, no caso não seria montar, no caso do celular seria a edição do filme que você gravou no próprio celular e inscrever esse celular num festival. Então você veja, com um único celular, o que é possível se fazer hoje em termos de cinema. E esse meu livro, que também é uma oficina, que eu também ganhei 2, né, em editais, que também se chama Cibernema, né, do celuloide ao celular, é o título oficial da das oficinas, né, onde a gente exatamente tenta, né, levar porque hoje qualquer garoto de 10 anos de idade ou menos, ele sabe mexer no celular, melhor do que eu inclusive, né. Então, mostrar para esse garoto que ele tem um instrumento na mão que não é apenas um telefone. Inclusive hoje a Apple não vende mais celular com essa concepção de que o celular é um telefone, ela tem é um aparelho multifuncional, dentro dos quais, né, é possível inclusive se fazer cinema e tem festivais de cinema. Tem até um filme que foi 70% gravado por celular, que ganhou um Oscar de melhor documentário, chamado The Sugar Man, um cineasta sueco, que fez o filme, faltou dinheiro, ele complementou o filme com o celular, e a academia, né, os grandes pensadores do cinema de Hollywood foram contra, mas aí houve um debate e foi aceito o filme dele para concorrer, e ele ganhou o Oscar de melhor documentário, O Homem de Açúcar, né, que conta uma história belíssima, né. Então assim, é possível se fazer cinema e acho que é fundamental, né, para aqueles que realmente gostam de cinema, que são cinéfilos, como eu sempre fui, né. Eu acho que a grande escola do cinema, tudo bem que hoje você tem faculdade de cinema, na minha época não tinha, né, se tivesse provavelmente eu teria feito, porque eu sempre fui apaixonado por cinema, mas tem gente que gosta muito de cinema, né, e de cinema de qualidade, não apenas aquele cinemão, né, hollywoodiano, né, blockbuster como se chama, né, de filmes hoje de super-heróis, né, tem uma outra gama de possibilidade também para o cinema, né, e que qualquer um está apto a fazer.
Estamos conversando com Paulo Memória. Paulo, hoje você atende só em Maceió ou em outros lugares também? Olha, os meus eu fiz esse filme em Curitiba, né, que foi feito com um celular, né. Eu sempre costumo brincar, eu digo que eu sou um cineasta tardio, né, eu comecei tarde, né, mas sempre fui apaixonado por cinema, né. E Jean-Luc Godard diz exatamente isso, né, que a única maneira de se fazer cinema, de se aprender a fazer cinema, é assistindo cinema. Então nesse aspecto eu diria que eu tenho um pós-doutorado, né, porque tudo que você possa imaginar de cinema, eu já assisti, eu já vi, né. Então o cinema ele é universal. Tolstói dizia assim, né: "Se você quer ser universal, fale da sua aldeia", né. O que acontece ali naquela aldeia, ela é um microcosmo do que acontece no mundo, né. Então o cinema é uma arte industrial, é uma arte mais cara, que era inviável antigamente por ser uma arte coletiva. E, por exemplo, é um pintor, ele compra um quadro, um cavalete, as tintas e pinta um quadro. Um compositor, ele com um violão, ele na sua casa, baixa uma inspiração, ele compõe uma música, né. Eh, Enfim, todas o próprio teatro, né, é uma coisa viável, apesar de você já envolver um grupo maior de pessoas, mas você ali muitas vezes faz uma peça né, como, o Teatro do Oprimido, por exemplo, do Boal, né, do Augusto Boal, né, que não tinha nem cenário, então você pode fazer teatro, mas cinema não tem jeito, né, porque cinema envolve muitos equipamentos, envolve uma rede de distribuição, é muito caro, né. Então assim, então eu diria que, eh hoje no Brasil, né, a gente tem, realmente a possibilidade de fazer cinema não só local, mas a partir do cinema local, você fala, como eu disse aqui, citei Tolstói, né, da sua aldeia, seja universal a partir da sua aldeia, a partir daqui a gente pode falar para o mundo. Com as redes sociais hoje isso ficou mais viável, né, com o YouTube e outras redes sociais, você tem condições, né, de Instagram, Facebook, etcétera, você tem condições de fazer todo o que o grande ga um dos grandes gargalos, né, os grandes gargalos para você fazer cinema no Brasil, qual é? É a produção propriamente dita, né, pré-produção, produção e pós-produção, que o celular resolve isso, e resolve mesmo, né, e com qualidade, diga-se de passagem, né. Inclusive o diretor que agora ganhou o Oscar por a Nora, né, o diretor desse filme, o primeiro filme dele foi um filme feito integralmente por celular, que é considerado o primeiro filme de celular da história, integralmente feito por celular, que se chama Tangerine, né. Então você tem condições, né, do local de onde você está, hoje falar para o mundo, né. Obviamente que a gente eu pretendo realmente, né, fazer um cinema, né, alagoano, mas se tiver que filmar no Rio de Janeiro a gente vai, se tiver que filmar em Cuba a gente vai, eu tenho um projeto, né, pra falar exatamente sobre a questão do bloqueio de Cuba, né, e um projeto que fala, na verdade pautado num livro dos anos 80 do Fernando Moraes chamado A Ilha, né, que eu pretendo mais lá na frente, quando eu tiver mais estruturado, né, para poder fazer esse filme, né. Então assim, a nossa ideia é inclusive participar de editais, como agora, por exemplo, o Centro Cultural Banco do Brasil está aberto o edital para o Brasil todo. Só que se quem ganhar tem que, o que for contemplado pelo edital do CCBB, ele vai ter que exibir, fazer os seus projetos aonde o Centro Cultural Banco do Brasil, nas praças aonde o Centro Cultural Banco do Brasil existe, que hoje é Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Salvador. Mas existe essa possibilidade inclusive, né, de você participar de editais nacionais e até internacionais. Tem muitos editais internacionais. Então, na verdade, eu estou até constituindo uma produtora agora, porque muitas vezes é uma exigência, né, que você tem que ter uma produtora cadastrada na Ancine, então que é razoável, tem que ser dessa forma mesmo, né, porque a nossa pretensão, que eu não faço cinema sozinho, né, eu tenho toda uma equipe por trás, pessoas, né, abnegadas, que fazem o que a gente chama de cinema na guerrilha, que é cinema sem dinheiro, né, antes dos editais. Agora a gente tem um pouquinho mais de recurso, porque os editais facilitaram, mas a gente pretende realmente se especializar, né, nessa questão
de entender como esses editais funcionam e fazer um cinema em Alagoas, no Brasil e no mundo também, viu. Vamos pensar grande e começar pequenos, né. E quem quiser saber mais sobre esses editais ou até mesmo participar, onde é que encontra? É só pesquisar. Olha, hoje tem o tal do Google, né, ChatGPT, Gemini. Se você pesquisar, colocar ali editais de cinema ou de qualquer outra coisa, porque a gente não está falando só em termos de cultura, não. Você tem editais para projetos sociais, você tem editais, fundações internacionais, tipo Fundação Ford, que assim, financia projetos no mundo inteiro, né. Então você tem, várias, possibilidades de buscar editais, não só aqui em Alagoas, mas também no Brasil, como já existe, disponibilizados, né, e até mesmo editais internacionais. Então a gente quer se especializar nisso, porque a ideia de um grupo de pessoas que amam, que são apaixonadas pelo cinema como eu, né, para que a gente possa fazer cinema com qualidade, e para fazer cinema com qualidade realmente tem que ter um pouco mais de recurso. É aquilo que eu te falei, dá para fazer com o celular? É evidente que dá, né, mas tem as suas limitações. Para você fazer um filme de grande envergadura, você pode até fazer com o celular também, né, mas é bem mais fácil e bem mais viável, né, você, por exemplo, para contratar um baita de um diretor de fotografia, né, isso não custa barato. Um diretor de fotografia, né, ele costuma cobrar em torno de 8 a 15% do valor, né, do orçamento destinado para aquele filme. Então, para você contratar um grande diretor de fotografia, um grande diretor de arte, um grande diretor de elenco, né, um grande produtor executivo, um grande montador, né, você tem que remunerar essas pessoas, grandes atores, né. Então depende do tamanho do projeto que você quer dimensionar, né. Então a gente precisa realmente dos editais para ampliar isso. E aí que eu estava te dizendo, não só para o cinema, mas também para meio ambiente, né, para projetos sociais, né, para esportes, para saúde. Hoje tem edital que contempla, eu acredito que todos os segmentos de atuação econômica, né, no Brasil e no mundo, né. Então, é uma forma de você buscar isso, é realmente pesquisando na internet, né, quais são os editais ao qual você pode se adequar e dali instituir o seu projeto. Como, por exemplo, eu pretendo criar um projeto voltado para a questão dos animais, que como você sabe, eu sou um protetor de animal, né, minha esposa também, uma protetora importante que faz um trabalho importante nesse campo, né, como tem vários, né, que fazem um trabalho, inclusive eu tenho 2 filmes, né, que não foram feitos de celular, esses foram na forma convencional, mas na guerrilha também, sem dinheiro, esse não teve edital, que são voltados para que são contam histórias de 2 protetores aqui de Alagoas que têm abrigos, né. Então a gente pretende, também, ter políticas de incentivos fiscais, como o governo de Alagoas aqui, a secretária Renata, né, da fazenda, né, tem buscado, essa possibilidade de que os protetores, né, de animais possam também fazer essa política de compensação fiscal junto às empresas, captar recursos para os seus projetos na iniciativa privada. Então tem muitas possibilidades de você fazer a coisa assim de forma independente, né. É só realmente pesquisar e certamente você vai encontrar um caminho, mais adequado para que você tenha o seu projeto contemplado. E quem quiser saber mais sobre o Paulo Memória, conhecer mais, onde encontrar? Olha, é só ir lá no meu Instagram, né, o Paulo_Memória, né, e ali tem ali a minha história, né, tem toda a minha história, né. E quem quiser também comprar o meu livro, que aqui em Alagoas hoje ele esgotou, só que até onde eu saiba só está sendo vendido ali naquele quiosque que tem ali no Maceió Shopping, tem um quiosque ali que vende livros, né, o meu livro ainda tem alguns exemplares lá. Ou eu tenho alguns exemplares, quem tiver interesse é só falar comigo pelo meu Instagram, né, ou diretamente pelo meu telefone, né, que é o 99 600 4846, né, e que eu dou um jeito de entregar esse livro, de enviar esse livro. E agora nós vamos para o segundo momento da nossa entrevista, que são as perguntas do público.
Se você quiser que a sua pergunta apareça aqui, é muito fácil. É só ir lá no nosso Instagram, @RTStudioCast. Vai lá, faz sua pergunta e ela vai aparecer aqui. E aí, Paulo, preparado para as perguntas do público? Vamos lá. Vamos lá. O Flávio Magalhães pergunta: qual público você deseja atingir com os seus trabalhos? Todo público que gosta de cinema, né. Eu acho que a gente não faz cinema para um público específico, né. Eu acho que a importância do cinema está exatamente aí, em você fazer o que que é o cinema? É você contar histórias, né, histórias que vêm do povo, né. E então assim, então a gente, a pretensão de qualquer cineasta, o que muitas vezes é lamentável, né, é você entrar numa sala de cinema, como eu tenho tido a oportunidade em alguns momentos, e ver essas salas completamente vazias. Teve um filme brasileiro, por sinal, um filme maravilhoso, foi um filme lindo, que discute a questão do câncer de mama, mas é uma história, é um filme de ficção, porém uma história que poderia ser real, né, que é Signo de Câncer com ascendente em Virgem, é o título desse filme, que discute exatamente a história de uma personagem que tem câncer de mama. Um filme extremamente bem feito, um filme brasileiro, extremamente bem feito, e que nós fomos eu fui assistir esse filme com a minha esposa no cinema do Pátio Shopping, né, e para minha surpresa, quando acenderam as luzes, só tínhamos nós 2 na sala. Aí eu estranhei, né, e perguntei para uma moça que fica assim, geralmente quando acaba a sessão, fica uma pessoa na porta. Eu acho que ela estava até assim meio mal-humorada, porque só tínhamos nós 2 no cinema, eu acho que a gente deve ter atrasado ela para ir para casa, né, alguma coisa assim. Aí eu quando eu perguntei, eu digo: "Mas assim, só tínhamos nós 2 nesse", porque eu não vi ninguém sair. Aí ela virou para mim assim com a cara meio brava, assim, disse: "Nessa sessão só tinham vocês 2". Aí eu até brinquei com a minha mulher, né, eu disse assim: "Tá vendo? É porque eu não quis lhe dizer. Mas isso aqui eu quis lhe fazer uma surpresa, que eu comprei todos os ingressos pra gente assistir esse filme sozinho". Aí ela até se desarmou e disse: "É, isso aqui é o maridão, né". Mas na verdade aquilo me entristeceu. Ver um filme com aquela qualidade, você colocar um filme daquele nas telas não é brincadeira, né. Eu imagino todo o esforço, todo o trabalho que foi realizado, né, para que aquele filme pudesse ser exibido, e você ter 2 pessoas. No Cinearte Pajuçara isso é comum, normal. Você tirando realmente os filmes mais badalados, como por exemplo agora, é o Homem com H, que conta a história do Ney Matogrosso, né, que lota, né. Mas fora isso, já teve várias vezes, como o Cinearte Pajuçara costuma dizer que é a minha segunda casa aqui em Maceió, né, várias vezes já estive no Cinearte Pajuçara, em que já teve ocasião em que só eu assisti o filme. Que eu até falei pro Badu, que é o cara que faz a projeção, digo: "Badu, se você quiser você não passa o filme, a gente vê, eu venho outro dia, porque só eu, você passar o filme pra mim". Aí disse: "Não, se você comprou o ingresso você tem que passar o filme", né. Mas isso é lamentável, né, isso é muito triste, né. Então, aos poucos aquilo volta um pouco, a gente, né, uma pergunta anterior que foi feita aqui, que você me questionou, né, com relação de como é que o público alagoano está respondendo, né. Aos poucos, tem avançado. Esses filmes hollywoodianos, esses filmes, esses realmente, têm público. Agora um filme com um pouco mais de qualidade e sobretudo o cinema brasileiro ainda está muito pouco valorizado aqui em Alagoas. No Brasil de um modo geral, mas aqui particularmente. Eu acho que a gente vai avançando aos poucos. O João Cândido pergunta: como é isso de fazer cinema pelo povo, com o povo e para o povo que você tanto defende? Isso é a tese central do meu livro, né, que se chama Cibernema, do celuloide ao celular, né, aonde realmente dentro dessa visão do que o Spike Lee chamou de democratização do cinema, né, ou do que o Glauber disse, né, na sua frase icônica, né, de que o cinema, nada mais é do que uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então, o livro conta, a tese central é exatamente essa, de que qualquer um pode fazer cinema. Então, uma pessoa do povo, né, que não tenham grandes contatos empresariais, ele pode fazer cinema com o povo, que são com atores ou com recortes de documentários. Isso de certa forma já é feito através dos registros aí da internet. Você filma uma coisa, filma outra, põe na tua rede social, mas se você roteirizar isso, vira cinema, né. Então você tem aí a possibilidade de alguém do povo fazer cinema com o próprio povo, né, o neorrealismo italiano, quando teve a Segunda Guerra Mundial, eu assisti recentemente, e reassisti na verdade, Ladrões de Bicicleta, do Vittorio De Sica, que é um dos grandes nomes,
né, do cinema mundial italiano, né? E o neorrealismo surgiu exatamente no pós-guerra. A Europa estava destruída. Então, os filmes eram feitos de formas assim quase que amadoras. E hoje são grandes clássicos, filmes extraordinários, filmes como Roma, Cidade Aberta, né, do Vittorio De Sica também, e tantos outros, Rossellini, o próprio Fellini, né? Então você tem aí Pasolini, né? Então você tem possibilidade. O celular nos dá essa possibilidade de ser um cinema feito, né, pelo povo que vai fazer o filme, com o povo, que são as pessoas que você pode chamar do teu bairro, da tua rua, da tua empresa, né, para encenar, né, um filme, né, e destinado ao povo, né, para, né, então é feito pelo povo, com o povo e para o povo, né, porque você tem as redes sociais, você pode distribuir o teu filme para bilhões. Se esse teu filme tiver qualidade, mesmo sendo feito no celular, um curta-metragem às vezes de 5 minutos, mas que alguns, inclusive tem festivais, né, que contemplam, cinema feito por celular, curtas-metragens. Tem até curta de 1 minuto, para você ter uma ideia, para que vocês em casa, né, entendam do que eu estou falando. Tem filmes hoje, tem festival de cinema que chama Festival de Cinema de 1 minuto, feito por celular. Então realmente é possível hoje se fazer um cinema com o povo, né, feito pelo povo, com o povo e para o povo. E agora vamos para o terceiro momento da nossa entrevista, que é o bate-bola. Vou falar uma frase e Paulo Memória vai dizer o que vem primeiro à sua cabeça. Podemos começar, Paulo? Podemos começar. Um desafio do cineasta. Fazer cinema no Brasil. Uma inspiração dentro da profissão. Federico Fellini, né, foi o meu grande inspirador, e um outro cineasta também, assim, extremamente, importante na minha vida, né, que foi o Costa Gavras, que faz filmes e thrillers políticos. Uma característica admirável do cineasta. Ter esse compromisso de contar a história, né, eu acho que o cinema, ele é exatamente isso, né, ele é 10% de inspiração e 90% de transpiração, porque tem que se trabalhar muito para fazer cinema. Muito obrigada, Paulo. Eu que agradeço. Vou deixar esse espaço para que você faça suas considerações finais. Apenas agradecer, né, essa possibilidade e mais uma vez aqui reiterar a satisfação de estar aqui com vocês, né, e ter tido essa oportunidade da gente poder falar sobre cinema, né, e também de talvez, quem sabe aí, a gente despertar, né, futuros cineastas alagoanos ou até de fora, porque o podcast ele tem um alcance mundial, né, nacional, né, ou quem sabe de algumas pessoas que talvez não tivessem entendido ainda, né, e não tivessem talvez se atrevido, né, a gente tem que ser atrevido às vezes na vida, né, de que é possível se fazer cinema. Então acredite nisso. Você que está aí, que gosta de cinema, que é um cinéfilo como eu fui, né, você também pode fazer cinema. Muito obrigada a você pela sua audiência que nos assistiu. Esperamos você no próximo programa. Até lá!